Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos. Neste momento, eu convido o primeiro secretário, Claudenildo Alves, para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Segunda sessão ordinária do ano de 2026 da Câmara Municipal de Itaguatins, aos 30 dias de janeiro de 2026. Estando presentes Daniela Martins de Souza, Joás Santos Brito, Claudenildo Alves da Silva, Adriana Mato Rocha Reis Maia, Francisco Grangeiro de Almeida, Domingos Marinho Viana, Roberto Queiroz de Souza. Verificando o número legal dos senhores vereadores, eu declaro aberta a presente sessão e, neste momento, eu convido o vereador Joás Santos para fazer a leitura da passagem bíblica. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Neste momento, eu convido a segunda secretária, Adriana Matos, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa da ata. Dispensada. Dispensado. Dispensado. Dispensada. Dispensada a ata da sessão anterior. Se encontra na nossa mesa o ofício de número 009/2026. Neste momento, eu peço ao primeiro secretário, Claudenildo Alves. Nesse momento, eu coloco a referida ata em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Domingos Marinho? Me abstenho. Como vota o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Voto sim pela aprovação. Como vota a vereadora Adriana Matos? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Francisco Grangeira? O vereador Claudenildo Alves. Sim, pela aprovação. Aprovada a ata da sessão anterior. Se encontra na nossa mesa o ofício de número 009/2026 e, nesse momento, eu peço ao primeiro secretário, Claudenildo Alves, para fazer a leitura do mesmo. A vereadora presidente, senhora Daniela Martins de Souza, aos demais parlamentares da Câmara Municipal de Itaguatins. Assunto: encaminhamento de projeto de lei e solicitação de urgência na tramitação. Senhora presidente, cumprimentando-a cordialmente, venho, por meio do presente, encaminhar a esta egrégia Casa de Lei os projetos de lei orçamentários abaixo relacionados para apreciação e deliberação do plenário. Projeto de lei número 001/2026, que autoriza o município de Itaguatins, Tocantins, através do chefe do Poder Executivo, a realizar a contratação temporária de pessoal que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 002/2025, que dispõe sobre a redefinição do valor do salário mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2026 e da outras providências. Projeto de lei número 003/2025, que dispõe sobre a alteração do valor da remuneração dos conselheiros tutelares do município de Itaguatins, Tocantins e da outras providências. Considerando que as matérias tratam-se de relevância para a continuidade do serviço público, bem como para o reconhecimento profissional dos servidores, é que solicitamos a tramitação em caráter de urgência, inclusive em sessão extraordinária.
Na oportunidade, renovo o voto de elevada estima e consideração atenciosamente. Josenberg Vitor Barros Silva, Prefeito Municipal. Se encontra na nossa mesa o parecer coletivo de número 001/2026 dos projetos de lei de número 001/2026, projeto de lei de número 002/2026, projeto de número 003/2023 e projeto de lei de número 004/2023. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. As comissões de Constituição, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação, Fiscalização e Controle analisam os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 001/2026, projeto de lei número 002/2026, projeto de lei número 003/2026 e projeto de lei número 004/2026. Após concluída a análise do conteúdo constado em cada projeto de lei e seguindo o parecer jurídico desta Casa, não identificou ilegalidade ou inconstitucionalidade, estando apto a ser discutido e votado por esta douta Casa de Lei. Os membros destas comissões decidem, em face ao exposto, os parlamentares titulares da comissão neste constado votam pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, pela compatibilidade orçamentária e, no mérito, pela aprovação dos projetos de lei supracitados, por não encontrarem fator impeditivo que comprometa sua finalidade. Sala de reunião da Câmara Municipal de Itaguatins, aos 30 dias de janeiro de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Claudenildo Alves da Silva, presidente, Joás Santos Brito, relator, Roberto Queiroz de Souza, secretário. Comissão de Finanças, Orçamentos, Tributação, Fiscalização e Controle, Francisco Grangeiro de Almeida, presidente substituto, Claudenildo Alves da Silva, relator, Adriana Mato Rocha Reis Maia, secretária, primeira suplente. Encontra-se também o parecer jurídico do advogado desta Casa de Lei, que na situação de excepcionalidade e temporalidade na contratação de pessoal encontra-se justificada no projeto de lei. Desta forma, considerando a impossibilidade de interrupção do serviço público, a contratação temporária de pessoal proposta pelo projeto de lei número 001/2026 atende aos requisitos previstos no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Neste sentido, a propositura é materialmente constitucional. Da conclusão, diante disso, o projeto de lei número 001/2026 está apto a prosseguir sua tramitação regimental, devendo ser encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, servindo o presente parecer como orientação para elaboração de parecer pelas comissões. Itaguatins, 30 de janeiro de 2026, o Aslan Kenny de Souza de Oliveira, assessor jurídico.
Neste momento, eu coloco o referido projeto de lei de número 001/2026, que autoriza o município de Itaguatins, Tocantins, através do chefe do Poder Executivo, a realizar contratações temporárias de pessoal que especifica e dá outras providências. Eu coloco o referido projeto em primeira e única discussão. O vereador que desejar fazer parte, está aberto o espaço. O vereador Claudenildo está com a palavra. Senhores pares, como é sabido por todos que no início desta semana nós tivemos uma reunião com todos os vereadores para estarmos analisando este projeto de lei. E nesta reunião estava presente o chefe do Poder Executivo, o prefeito Vitor, para tirarmos ali as dúvidas que tinha em relação a este pedido. Portanto, naquela reunião nós já debatimos esse projeto, depois cada um teve a sua cópia, tem a sua cópia, e eu, ao analisar o projeto, verifiquei que o projeto é de extrema necessidade. A máquina pública não pode parar, ela precisa funcionar, precisa dar andamento aos trabalhos que atendem a comunidade. Por esta razão, o projeto de lei que contrata o pessoal para atender as necessidades da nossa comunidade. Já temos aqui o parecer do assessor jurídico nos apontando que o projeto atende à legalidade, atende às determinações da legislação vigente. Portanto, o projeto, além de ser importante, está dentro da legalidade. Neste momento, eu retiro o projeto da primeira e única discussão e coloco o mesmo em votação. Como voto o vereador Francisco Grangeira? Voto sim pela aprovação. Como voto o vereador Roberto Queiroz? Eu voto sim pela aprovação. Como voto o vereador Domingos Marinho? Sim, pela aprovação. Como voto o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação. Como voto o vereador Claudenildo Alves? Sim, pela aprovação. Como voto a vereadora Adriana Matos? Sim, pela aprovação. Aprovado o projeto de lei de número 001/2026. Tá. Se encontra na nossa mesa o parecer ao projeto de lei de número 002/2020, de 26 de janeiro de 2026. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que leia o mesmo. A comissão competente já deram o parecer coletivo em todos os projetos que foi lido agora há pouco. Agora aqui o parecer jurídico deste projeto de número 002. A matéria constante no projeto de lei se insere nos assuntos de interesse interno do município, competindo a este ente legislar sobre o tema, conforme estabelecido na Constituição Federal. Compete ao município, artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assunto de interesse local. Na lei orgânica, reproduz essa regra no artigo 10, inciso 1º.
Nesse sentido, o município possui competência para legislar sobre a matéria discutida no projeto de lei. Também não existe vício de iniciativa, posto que cabe ao prefeito legislar sobre qualquer matéria que não seja de exclusiva iniciativa dos vereadores. Neste caso, a competência do chefe do Poder Executivo é privativa, nos termos definidos na Constituição Federal e reproduzido pela Lei Orgânica no artigo 41, inciso 1 e inciso 2. Diante disso, o projeto de lei de número 002/2026 está apto a prosseguir sua tramitação regimental, devendo ser encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, servindo o presente parecer como orientação para a elaboração de parecer pelas comissões. Itaguatins, 30 de janeiro de 2026, o Aslan Kennedy Souza de Oliveira, assessor jurídico. Neste momento, eu coloco o projeto de lei de número 002/2026, que dispõe sobre a redefinição do valor do salário mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2026 e da outras providências em primeira e única discussão. O vereador que desejar fazer parte da discussão, está aberto o espaço. Vereador Joás está com a palavra. Presidente, eu quero só mencionar que queria eu aqui estar aprovando um salário mínimo de no mínimo aí uns R$5.000, né? Porque o trabalhador trabalhar 30 dias praticamente para viver com sua família com apenas R$1.621 é bem puxado, né? E enquanto a gente vê aí muitos desvios nos bancos aí, muitos políticos aí enriquecendo de forma ilícita. Mas queria eu aqui estar aprovando um salário mínimo mais ou menos de R$5.000. Mas o que o governo federal mandou foi esse e nós estamos aqui para cumprir a lei. Obrigado. Mais alguém? Queria só fazer aqui um esclarecimento, na verdade uma pergunta, né, aos nobres pares, porque hoje nós estamos aprovando aqui esse acréscimo que teve no salário mínimo. E nós sabemos que nós temos o servidor público, que são concursados aí com um salário e meio e um salário e 75, né? Nós aprovando esse acréscimo aqui do salário mínimo, automaticamente o município não pode ainda estar repassando esse aumento a esses servidores. Nesse caso tem que vir um projeto para que seja aprovado aqui na Câmara, né? Pergunto para a mesa diretora, se alguém tiver esse esclarecimento, eu gostaria muito de estar sendo informado. Não sei se conseguiram entender a minha pergunta. Nobre vereador, entendemos sim. A pergunta ela é importante. Quando eu tive a oportunidade esta semana de conversar com o advogado, assessor jurídico do município, doutor Odean, fiz essa pergunta para ele e ele me deu a mesma resposta do ano passado, que é necessário ver se um projeto de lei alterando, porque o salário mínimo, segundo ele, tem até uma jurisprudência que não permite que ele seja tido como base ali para aumento automático. Então é necessário vir uma lei para a Câmara alterando, melhor, reajustando ou adequando o salário de quem ganha um salário mínimo e meio. Vereador Domingos. No ano passado,
eu me lembro que nós fomos muito cobrados em relação a esse acréscimo de salário. E quando esse projeto chegou aqui nessa Casa de Leis, já tinha aí uns de 4 a 5 meses, né? Então, esses servidores tiveram essa perda. Por isso que eu imaginei que quando aumentasse o salário mínimo, já automaticamente já tinha o poder para efetuar o pagamento para esses servidores. Mas, obrigado. Eu só sei que, a partir da hora que a gente aprova esse projeto aqui, com esse acréscimo de salário mínimo, já abre as portas para receber a cobrança dos servidores, que está legalizado para receber o aumento também do seu salário, né? Obrigado. Mais alguém? Como não há, eu retiro o referido projeto da primeira e única discussão, colocando o mesmo em votação. Como voto o vereador Roberto Queiroz? Eu voto sim pela aprovação do projeto. Como voto o vereador Domingos Marinho? Voto sim pela aprovação do projeto. Como voto o vereador Joás Santos? Voto sim. Como voto o vereador Francisco Grangeira? Eu voto sim pela aprovação do projeto. Como voto a vereadora Adriana Matos? Eu voto sim pela aprovação do projeto. E como voto o vereador Claudenildo Alves? Sim, pela aprovação do projeto. Aprovado o projeto de lei de número 002/2026. Se encontra na nossa mesa o parecer jurídico ao projeto de lei de número 003/2 de 26 de janeiro de 2026. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. A competência do chefe do Poder Executivo é privativa, nos termos definidos na Constituição Federal e reproduzido pela Lei Orgânica, artigo 41, inciso 1º e 2º. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa de leis. Artigo 2º. Que trata da criação e extinção de cargo, funções ou emprego público na administração direta, indireta e autarquia, bem como a fixação das respectivas remunerações. Inciso 3º do artigo 41 da Lei Orgânica. Disponha sobre o regime jurídico, provimentos de cargos, estabilidade e aposentadoria dos servidores municipais. Portanto, o projeto de lei não apresenta inconstitucionalidade. Da conclusão, diante disso, o projeto de lei número 003/2026 está apto a prosseguir sua tramitação regimental, devendo ser encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, servindo o presente parecer como orientação para a elaboração de parecer pelas comissões. Waslen Kennedy Souza de Oliveira, assessor jurídico. Neste momento, eu coloco o projeto de lei de número 003/2026, que dispõe sobre a alteração do valor da remuneração dos conselheiros tutelares do município de Itaguatins, Tocantins, e da outras providências, em primeira e única discussão. O vereador que deseja fazer parte da discussão, está aberto o espaço.
Vereador Domingo está com a palavra. Só dizer hoje da alegria de fazer parte desse aumento de salário. Não era esse o salário que eu gostaria de estar aprovando hoje, porque a gente sabe o papel importante do conselheiro tutelar no nosso município, né? É uma tarefa difícil, que quando resolve uma situação, um problema, arruma uma confusão. Então, e sabemos que com tudo isso ainda não é concursado, né? São servidores eleitos que têm o seu vencimento após aos anos cumprido. E quando finaliza um mandato desse aí, se o conselheiro fizer um bom trabalho, ele sai aí com um monte de pessoas que não intrigados, né, que não tem, que a gente perde o acesso. Então, gostaria que o salário de conselheiro fosse acima desse valor aqui, para ver se compensava essa situação. Digo isso porque eu já passei por essa cadeira aí, por essa parte, já fui conselheiro, fui o primeiro conselheiro aqui na cidade de Itaguatins, e eu não consegui finalizar o meu mandato, que não é fácil, né? Quando você resolve uma situação, volta a dizer, você entra numa situação difícil, às vezes com um amigo, com um companheiro, mas as pessoas não entendem o trabalho que o conselheiro tem que efetuar para que seja feito, né? A justiça trabalha dessa forma, tem que ser cumprido, e depois a gente se torna numa situação difícil. Mas é esse aqui que veio, e eu quero firmar o meu compromisso aqui, dizendo que pode contar com esse parlamentar aqui, que vai ter sim o meu voto de aprovação. Mais alguém? Vereador Roberto está com a palavra. Nobre vereador, teve só um mandato de conselheiro. Não conseguiu se reeleger. Ruim demais, conselheiro, hein, vereador? Só parabenizar a classe e dizer que, pela vontade desses parlamentares, o reajuste seria bem maior. Mas, de uma certa forma, já é uma conquista para todos e, com certeza, vai ser aprovado. Muito obrigado. Mais alguém? Vereador Joás está com a palavra. Quero aqui externar a minha alegria e a minha gratidão a Deus por estar aqui no dia de hoje, aprovando esse projeto de lei número 003, onde eu, juntamente com o vereador Erivaldo, fizemos uma solicitação ao prefeito, solicitando esse reajuste salarial para os conselheiros tutelares, né? Queria eu estar aprovando um salário bem maior, mas o que chegou até a mesa foi esse, então iremos aprovar sim, e quero dizer aos conselheiros que se faz presente, que vocês podem sempre contar com essa Casa de Leis, para estarmos juntos lutando pelos direitos das crianças, adolescentes, né? Porque a gente sabe a rotina intensa que vocês têm, não tem hora para trabalhar, não tem dia nem hora, né? A hora que for chamada tem que ir atender a ocorrência, né? E eu tenho certeza que chega a ocorrência até vocês de ameaça, e isso assim é uma rotina bem puxada pelo salário que recebe, né? Mas quero dizer que pode contar sempre com esse parlamentar. Sempre que for para reivindicar os direitos de vocês, contem sempre comigo. Muito obrigado. Mais alguém? Você vai falar? Vereador Claudenildo está com a palavra. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. É satisfatório aprovar reajuste salarial. Essa categoria é uma categoria que tem um trabalho importantíssimo, como já foi falado, mas árduo.
trabalho até perigoso, o trabalho dos conselheiros tutelares. Os conselheiros tutelares, eles lidam com situações que eles não podem falar. Há sigilo, é criança, é menores, estão direto no Ministério Público levando situações, e a grande maioria dos casos são casos que terminam causando insatisfação, desagrado, termina a pessoa se sentindo ofendido. Então é um salário baixíssimo para a importância e o risco do trabalho dos conselheiros. Como já foi dito, que bom se nós estivéssemos aprovando um salário bem maior, mas é o que pôde vir para essa casa e nós estamos aqui para aprovar. Esta semana eu estava andando na rua quando fui chamado que tinha uma criança perdida. Me pararam ali, para aí, vereador, uma criança perdida. De quem que nós lembramos? Adivinham? Conselho Tutelares. De imediato liguei para uma conselheira, a conselheira estava até de folga nesse dia, coitada. Já ligou para quem estava trabalhando e creio que foi lá porque essa criança, essa menor, mais ou menos uns 3 anos de idade, 3 a 4 anos, e ficou lá sobre os cuidados, né? Inclusive ela está aqui na plateia, né? Que é a Suelene, ficou sob os cuidados dela, a professora Nilma, e vocês ficam aí enquanto a conselheira tutelar chega. Então, para ver, olha a responsabilidade desse conselheiro, pegar essa criança que está ali perdida, procurar saber quem são. Então, a responsabilidade muito grande. Então, o salário de vocês, eu creio que esse salário um dia vai ser bem maior, vai ter o reconhecimento merecido dessa categoria, que presta esse excelente trabalho às nossas crianças e adolescentes. E não é só criança, depara com adolescente, que nem os pais dão conta, às vezes, e vocês têm que deparar com os adolescentes, que é uma situação aí até mais difícil de lidar. Então, parabenizo você, por esse aumento, e este parlamentar aqui vota com muito prazer. O prazer só não é maior porque o salário ainda não é à altura do merecimento de vocês, mas creio que um dia um deputado federal, um senador, um parlamentar colocará uma emenda na Constituição destinando recurso que possibilite patrocinar um salário digno à altura do merecimento do trabalho de vocês. Obrigado, presidente. Neste momento, eu retiro o referido projeto de lei de número 03/2026 da primeira e única discussão, colocando o mesmo em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Voto sim pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Domingos Marinho? Voto sim pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação do projeto. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Voto sim pela aprovação do projeto. Como vota a vereadora Adriana Matos? Eu voto sim pela aprovação do projeto. E como vota o vereador Claudenildo Alves? Sim, pela aprovação do projeto. Aprovado o projeto de lei de número 003/2026. Se encontra também na nossa mesa o parecer jurídico do projeto de lei de número 004, de 27 de janeiro de 2026. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Ler somente a parte aqui da conclusão. Conclusão do parecer do assessor jurídico. O projeto de lei número 004/2026 está apto a prosseguir sua tramitação regimental, devendo ser encaminhado para as comissões permanentes, servindo o presente parecer como orientação para a elaboração de parecer pelas comissões. Taguatins, 30 de janeiro de 2026, Wesley Kennedy de Souza de Oliveira, assessor jurídico.
Se encontra na nossa mesa o ofício de número 010/2026. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que leia o mesmo. Ofício 001/2026, encaminhamento de projeto de lei e solicitação de urgência na tramitação. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente, venho, por meio do presente, encaminhar a esta egrégea Casa de Leis os projetos de lei orçamentários abaixo relacionados para apreciação e deliberação do plenário. Projeto de lei número 004/2026, que dispõe sobre o piso salarial dos profissionais do magistério da educação básica do município de Itaguatins, conforme medida provisória do governo federal, número 1334, de 21 de janeiro de 2026, e da outras providências. Considerando que as matérias tratam de relevância para a continuidade do serviço público, bem como para o reconhecimento profissional dos servidores, é que solicitamos a tramitação em caráter de urgência, inclusive em comissões ordinárias. Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e considerações. Atenciosamente, Josenberg Vitor Barros Silva, prefeito municipal. Se encontra na nossa mesa uma emenda aditiva de número 02/2026 ao projeto de lei de número 004/2026. Nesse momento, eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do mesmo. Acrescenta dispositivo ao projeto de lei de 26 de janeiro de 2026, que reajusta o piso salarial dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município de Itaguatins, estado do Tocantins, conforme medida provisória do governo federal número 1334, de 21 de janeiro de 2026, que altera a lei número 11.738, de 16 de julho de 2008, para dispor sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. O vereador abaixo assinado, usando de suas atribuições legais, propõe a seguinte emenda aditiva, a saber: o artigo 1º do projeto de lei número 004/2026, de 26 de janeiro de 2026, que reajusta em 5,4%, calculado sobre o salário base dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica de Itaguatins, Tocantins, ocupando o cargo de professor efetivo, passa a vigorar com a seguinte redação: fica reajustado em 5,4%, calculado sobre o salário base dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município de Itaguatins, Tocantins, ocupante do cargo de professor efetivo, enquadrado nas seguintes classes: nível 1A, nível 2A, nível 1E, nível 2E, nível 155E, nível 110E, nível 120E, nível 2F, nível 1G, nível 2G, nível 110G, nível 120G, nível 1I e nível 15I, conforme anexo único desta lei. Parágrafo único. Não se aplica o reajuste de que trata o artigo 1º desta lei aos profissionais enquadrados nas classes nível 2E, nível 2F e nível 2G, com o salário base igual ou superior a R$ 5.130,63. Itaguatins, 30 de janeiro de 2026, Claudenildo Alves da Silva, vereador autor. Neste momento, eu coloco a referida emenda aditiva em discussão. O vereador que desejar fazer parte, está aberto o espaço. Nesse momento, o vereador autor está com a palavra. Bom,
aqui o projeto. Sim. Esse projeto foi encaminhado para cá. Ele é para corrigir algo que vem acontecendo há muito tempo no município, professor nível 1. O que acontece com o professor nível 1? O professor somente do magistério que não tem nível superior ainda, e os que têm ainda que não foi feito aí a progressão vertical, que é a mudança de nível. Esses professores têm um piso salarial nacional, que é a Lei 11.738, que é de 2008, ela determina que a partir de 1º de janeiro, aquele valor é o piso salarial daquele ano, através de portaria e, nesse ano, através de medida provisória. E a medida provisória deste ano foi publicada, assinada e publicada, foi publicada dia 21, determinando o novo piso salarial. Eu, na condição de presidente de sindicato e vereador, estive com assessoria jurídica, prefeito, assessoria contábil, desde o ano passado, o sindicato, eu, na condição de presidente do sindicato, conversando e mostrando a necessidade de pagar logo mês de janeiro, atualizando o piso dos professores, porque isso tira o município de um problema, porque quando a data base é abril, e aí o município tem que pagar o retroativo. O que é o retroativo? A diferença do piso salarial do mês de janeiro, do mês de fevereiro e do mês de março. E isso termina causando ali uma situação, porque o orçamento é apertado. Teve ano aí de ser pago no mês, essa diferença no mês de dezembro. E este ano o município ainda não pagou essa diferença, está acertado com o sindicato para parcelar a partir agora de fevereiro essa diferença do ano passado. Para evitar esses problemas, então, através de muito diálogo e mostrando as vantagens tanto para o município e sobretudo para a categoria, o prefeito autorizou fazer logo esse projeto de lei, adequando o salário de quem se enquadra, ou seja, o salário de quem atualmente está com o seu salário base inferior ao piso. Então, por isso, quando o projeto de lei veio para cá, aí eu analisei, fui olhar cuidadosamente o projeto, né? Também foi olhado antes. Antes eu estive junto com o advogado, nós olhamos, mas teve alguns valores que ficou fora, a gente não conseguiu identificar. Aí depois foi protocolado aqui, aí eu olhei e vi que tinha alguns níveis que eles estavam abaixo, né, tinha ficado fora do projeto. O salário base ainda continuava abaixo, que foi o caso do nível 2E, o nível 2 nível 2, que é nível 2 é nível superior, F, e o nível 2G. Então esses três aí, o professor que estava enquadrado nesse nível, ele ainda ia ficar com salário inferior ao piso, salário base. Aí entrei em contato com o advogado do município e relatei e falei que era necessário fazer uma emenda, e aí inclusive eu elaborei a emenda, mandei para ele, ele olhou, e então essa emenda ela não vai causar, né, nenhuma despesa para o município. O objetivo do projeto de lei número 004/2026, de 26 de janeiro de 2026, é adequar o salário base dos professores ao valor do piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, que atualmente se encontra com o salário base inferior a R$ 5.130,63. Foi constatado que os professores ocupantes das classes nível 2G, nível
2E e nível 2F estão com seu salário com valor inferior ao valor supracitado. Razões que justificam a emenda número 002/2026, projeto de lei número 004/2026. A alteração não cria e nem aumenta a despesa, apenas busca solucionar a omissão constante no projeto de lei. Então, houve essa omissão e aí essa emenda visa corrigir essa omissão. Algum dos vereadores deseja fazer parte da discussão? Como não há, eu coloco a referida emenda aditiva em votação. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Voto sim. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Domingos Marinho? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação. Como vota a vereadora Adriana Matos? Voto sim pela aprovação da emenda. E como vota o vereador autor? Sim, pela aprovação. Aprovada a emenda aditiva de número 02/2026, de autoria do vereador Claudenildo Alves. Nesse momento, eu coloco o projeto de lei de número 004/2026, que reajusta o piso salarial dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município de Taguatins, Estado do Tocantins, conforme medida provisória do Governo Federal de número 1334, de 21 de janeiro de 2026, que altera a lei de número 11.738, de 16 de julho de 2028, para dispor sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica. Eu coloco o meu referido projeto em primeira e única discussão. O vereador que desejar fazer parte, está aberto o espaço. Vereador Claudenildo está com a palavra. Senhora presidente, demais pares, como até na emenda já citou, que a emenda tinha que fazer menção, a alteração de fazer menção ao artigo 1, todos os vereadores estão com o projeto aí, o artigo 1 está claro aí que é reajustado em 5,4, é o reajuste do piso salarial nacional deste ano, e esses professores que estão agraciados com que está contemplado no artigo 1 e na emenda, eles já vão nesse pagamento. Inclusive, o pagamento de hoje não foi realizado por esse ajuste, aguardando a Câmara Municipal aprovar, porque para pagar já todo mundo, pagar esses que tiveram o seu salário acrescido. Tanto é quem é do salário mínimo, quem é do Conselho Tutelar, os professores que estão amparados aqui nesse projeto de lei. Então, a questão de hoje, o pagamento para quem recebe, que todo mundo quase recebe dia 30, né? A razão foi essa. Então o pagamento ficou para segunda-feira, porque a dona Lenimar já estava ajustando de acordo com esses projetos que foram encaminhados para cá. E então esse aqui em específico que está em discussão, ele corrige aí uma situação histórica, né, no município de Itaguatins, que é essa adequação logo no primeiro mês, ficando para abril somente os outros
profissionais, como diz aqui o artigo 2º. Fica mantido o mês de abril como a data base para a realização da revisão salarial dos profissionais de nível 2, inserido nas demais classes do quadro de carreira, conforme o artigo 73, parágrafo único, e artigo 83 da Lei Municipal 139, de 17 de dezembro de 2009. Obrigado, senhor presidente. Neste momento, eu retiro o projeto da primeira e única discussão, colocando o mesmo em votação. Como vota o vereador Roberto Queiroz? Sim, pela aprovação. Como vota o vereador Domingos Marinho? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Joás Santos? Voto sim pela aprovação. Como vota o vereador Francisco Grangeira? Voto sim pela aprovação. Como vota a vereadora Adriana Matos? Voto sim pela aprovação. E como vota o vereador Claudenildo Alves? Sim, pela aprovação. Aprovado o projeto de lei de número 004/2026. Nesse momento, declaro encerrada a presente sessão, retornando os trabalhos, convocando outra para o dia 2 de fevereiro de 2026. Boa noite a todos.